Apresentação de resumo simples da Semana da Biologia, Unemate Alta Floresta 2020, trabalho apresentado, análise da composição da pauta ambiental publicada em jornal impresso no município de Alta Floresta, Mato Grosso, de janeiro a julho de 2020, Mequiel Zacarias Ferreira, biólogo e jornalista, formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate. A premissa de atuação deste trabalho vem de encontro com a constituição do seio social. Existem diversos elementos que compõem e que estruturam a sociedade, e um destes é o jornalismo, que traz em sua função primordial a condição de levar informação para a população, de levar informação qualificada que a ajude a compreender a sociedade como um todo a partir dos elementos que o jornalismo fornece. Nesse sentido, a gente encontra nas últimas décadas um cenário de constante mudança e de transição de uma série de elementos analógicos para uma condição de uma era digital, onde as informações são transferidas, acessadas e compartilhadas de maneira muito diferente de outros períodos da história. Dessa forma, o jornalismo tem procurado se adaptar, se reorganizar para conseguir atender às demandas apresentadas pela sociedade, bem como para garantir a manutenção do fornecimento de informações adequadas e confiáveis para a população. O jornal impresso, nesse contexto, é um dos que tem sido mais desafiados para que se adapte e que consiga fazer o fornecimento da informação sem deixar de existir. Inclusive, existem autores que pregam o fim da existência do jornal impresso, considerando as atuais condições de transmissão de informação. De qualquer forma, o jornal impresso é um dos elementos primordiais quando a gente fala do jornalismo local, que é aquele jornalismo imediato que tem como função primordial transmitir para os moradores de uma determinada localidade as informações daquela localidade, né? Converter os fatos, as situações daquela localidade para o acesso daquela população. Nesse sentido, considerando que o município de Alta Floresta ainda tem pelo menos 4 jornais impressos com circulação semanal e funcionais, este trabalho tem como principal objetivo compreender como esses jornais, a partir do exemplo de um jornal, trabalha as questões ambientais na constituição das suas notícias, que compõem a sua pauta. E como isso, de alguma forma, ajuda na construção social do nosso município. Nesse sentido, foram recolhidas as edições relativas ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do ano de 2020, totalizando 82 edições do veículo mais antigo, escolhido por esta condição de ser o mais antigo do município, e a partir dessa captura das edições foram identificadas, selecionadas e categorizadas as matérias deste veículo, tendo como foco principal os temas relacionados à questão ambiental. Nós temos agora alguns exemplos dessas temáticas ambientais: captura de animais, atividades de educação ambiental e crimes ambientais que acontecem em Alta Floresta e municípios da região e que fazem parte da pauta, da constituição da pauta deste jornal em questão. Com os resultados observados durante a análise desses jornais, foi que dos 82 jornais analisados, 29 edições apenas continham pautas ambientais. Isso significa cerca de 35% destas edições, nesse período de 7 meses, que tinham matérias de cunho ambiental. Nestas 29 edições, aliás, foram identificadas 40 notícias que tinham cunho ambiental.
E nós podemos fazer um cálculo nesses 7 meses, considerando que o jornal publica cerca de 5 matérias relativas ao meio ambiente por mês. E isso é uma média pequena se considerarmos que o veículo em questão publica edições dia sim, dia não. A cada 2 dias, então, existe uma nova edição. Contudo, durante o mês são publicadas geralmente 5 matérias sobre a questão ambiental. E partindo para os temas ambientais abordados nessas matérias, depois de analisar as 40 notícias em questão, podemos classificá-las, né, colocá-las em determinadas categorias por afinidade temática. E foram as 6 categorias ora apresentadas nesse slide, das quais se destacou a categoria crimes ambientais. Né, das 40 notícias publicadas, 25 delas eram notícias sobre crimes ambientais. E aí, nós subcategorizamos esta primeira categoria por crime cometido. Então, 8 matérias eram sobre desmatamento, 8 sobre pesca predatória, 3 sobre queimadas, 3 sobre extração mineral, 3 sobre hidrelétricas, o que constituiu 62% de todo o conteúdo ambiental abordado pelo jornal nesse período de 7 meses, o que já traz um indício de análise que a preferência de publicação do veículo são as temáticas relacionadas aos crimes ambientais, né? Considerando, né, que o valor notícia desse veículo é esse, a questão dos crimes. Isso, para o veículo, chama mais atenção. Além disso, nós tivemos 6 notícias relativas à atuação política e legislativa na pauta ambiental. Tivemos 3 notícias sobre cursos e formações relacionadas à questão do meio ambiente, 2 notícias sobre capturas de animais silvestres, 2 sobre educação ambiental e 2 sobre outros temas não categorizados. A partir dessa lógica, nós podemos observar que o jornal tem uma preferência, quando a gente fala da questão ambiental, de publicar temas que não são necessariamente do município de Alta Floresta, mas que são temas regionais como um todo, né, que abrangem os municípios aí de Peixoto, Sinop, Itaúba. Então, o jornal ele procura dar um panorama mais regional, fugindo daquela lógica do jornalismo local que preconiza que o veículo crie uma identidade com o seu público e que as pessoas, a partir do veículo, consigam se apropriar da sua realidade. O segundo elemento que nós observamos e já destacamos anteriormente foi a questão da variável crime como a variável primordial do veículo, né? Mais da metade das notícias publicadas fala sobre crimes ambientais. Então, quem faz a leitura desse veículo consegue ter um panorama relacionado à questão de crimes ambientais, que é o carro-chefe do veículo. Inclusive, desses 62% de matérias relacionadas a crime, 17 matérias foram capa do jornal, né? Matérias relacionadas a crime. Outra coisa que pode ser observada durante a análise é que o veículo não tem uma editoria própria, né? Não tem uma categoria própria para a publicação de matérias de meio ambiente. Elas são publicadas de maneira difusa ou na categoria geral, ou na categoria polícia, ou na categoria política, né? Então, ele fica difuso, demonstrando que a temática em si não tem prioridade para o veículo. E, além disso, 75% dessas 40 notícias publicadas no veículo, elas não são de autoria do próprio veículo. Elas são oriundas de assessorias de imprensa, de agências de notícias, são copiadas e republicadas. Ou seja, o veículo não produz a grande parte das notícias que publica relacionadas à pauta ambiental. Nesse sentido, nós podemos concluir, né, considerar
que existe uma carência significativa dos elementos do jornalismo ambiental nesse veículo em questão. O jornalismo ambiental ele preconiza que as notícias de viés ambiental elas abordem o aspecto informativo, pedagógico e político. E como nós podemos observar, a abordagem do veículo ela é basicamente relativa aos crimes, né? A punição e identificação de crimes ambientais. E isso foge da lógica preconizada pelo jornalismo ambiental, quando traz esses três elementos como primordiais para ajudar na construção da estrutura social e da sensibilização da população em relação à pauta. Podemos notar também a abordagem secundária do tema, quando a gente percebe que não existe uma editoria própria e que o veículo não produz as matérias, ele simplesmente reproduz conteúdos produzidos por outros. Além disso, o fato de abordar temas de forma muito regional e com notícias que não são sequenciais, que são fragmentadas, faz com que, do ponto de vista do jornalismo local, nós tenhamos um prejuízo para a população onde o veículo circula. Apesar do jornal ser um jornal de caráter regional, para o aspecto local há um prejuízo no sentido de dificultar a ligação do leitor com o veículo. E a produção local, mais uma vez, insignificante em relação ao conteúdo geral, uma vez que o veículo acaba se valendo da republicação de matérias. Aqui estão as referências bibliográficas do trabalho.